Componentes essenciais de uma ficha técnica, tá? Bom, na verdade, a ficha técnica nada mais é que uma lista das composições dos materiais, né? Se tu tiver lá uma mesa, por exemplo, né? Tu vai ter quanto de madeira tu utiliza, se tu usa tinta, quanto tu usa de tinta, né? Se tu usa, por exemplo, deixa eu pensar, algum selante, alguma coisa. A estrutura da mesa, se ela tem parafusos, os parafusos vão fazer parte da estrutura. Então, tudo que compõe aquele produto tem que ter os seus materiais. É a lista detalhada, tá? Então, assim, ó, quantidades exatas, isso também é muito importante, tá, gente? Não vale a pena, tá? Tem muita gente que faz isso e eu não recomendo colocar um pouquinho a mais ou colocar não sei o quê. Não, o real, gente, é muito importante se basear na quantidade exatamente correta. Tá? Até tem sistemas que oferecem isso e vocês podem fazer isso também na estrutura que vocês vão montar no Excel, por exemplo. Colocar, sim, um percentual na planilha, colocar numa lateral, ali numa coluna específica, um percentual a mais de perda, mas não na estrutura direto do produto, para não, como é que se diz? Se vocês melhorarem a quantidade, diminuir a quantidade de perda, poder fazer essa alteração, se vocês terem mais perda, poder mudar isso nesse outro lugar, mas não direto na estrutura do produto, tá? Porque sim, existem produtos que sempre tem uma parte que vai fora. 5% do material que eu estou utilizando no molho ou, enfim, no que eu estiver fazendo, né, tem perda. Então, é recomendado colocar exatamente a quantidade exata. Pesar, medir, né, medir lá com a trena, ir lá na produção, né, fazer peso, né, pegar uma média. Se culinar é um processo mais difícil, né, porque a receita pode oscilar um pouco, você pode fazer, tipo, ó, juntar ali umas 5 vezes que foi feito, umas 2, 3, 4, 5 vezes, e calcular uma média disso para ter a quantidade mais próxima possível. Tá? Então, essas medidas exatas para garantir o padrão final, ó, para garantir a consistência e o padrão, o produto não tá padrão, né? Mas é produto final. Que é isso, gente. Olha só. Eu vou falar de restaurante, isso é muito importante. É uma crítica com um elogio, que é o seguinte, gente. Quando a gente vai num restaurante e tu se apaixona pelaquela comida, aquele prato em específico, o que acontece na nossa mente? A gente quer voltar para comer exatamente a mesma receita. Vocês entendem? Quando houver uma alteração nessa receita, eu posso estar frustrado, porque ela ficou mais assim, mais assado, com menos isso, menos aquilo. Então, vocês entendem que isso, o padrão no restaurante, ele acaba sendo colando no cliente, fazendo com que ele retorne, né? No restaurante, principalmente. Mas eu acredito que não é somente, né, para as experiências. As perdas que está aqui na listagem é aquilo que eu comentei. Eu não sei, Samuel, se na tua visão, eu acho importante listar, tipo, separadinho o percentual de perda do que estar na mesma estrutura direta. Eu não sei se tu concorda com esse processo. Sim, sim. O que que eu acho que é o ideal, né? O ideal é que nem você comentou. Eu acho que a lista detalhada dos materiais, as quantidades exatas, elas têm que estar lá bem detalhadinho para a nossa ficha técnica, mas a gente não pode esquecer de incluir as perdas, né? No nosso custo, principalmente. Porque a gente sabe que, por exemplo, eu vou fazer uma camiseta, eu tenho lá um tecido, você sabe que eu vou cortar o tecido, eu não vou, o tecido ele vem em rolo. E eu vou fazer minha camiseta, tem as curvas da camiseta, eu não sou especialista aqui em confecção, né? Mas tem as curvas da camiseta, aquela coisa toda, sobra retalhos. Esses retalhos eu vou ter que deixar dentro do meu custo. Eu não posso perder isso, né? Porque vai fora, eu não consigo aproveitar. Então, o custo da perda, ela tem que estar dentro do meu processo, dentro da minha ficha técnica. Então, eu tenho as quantidades exatas de quanto que vai, né? Quanto metro de tecido vai, quanto metro de linha vai, quantos botões vai, né? Tudo isso tem que estar incluso, que é os materiais que eu estou utilizando, e eu considero esse extra ali, né? Que não é nem extra, né? Mas de fato as perdas que eu vou ter no processo, porque quando eu comprei a mercadoria, eu paguei cheio. Eu comprei cheio, né? Só que eu tive perdas nesse processo, eu incluo no meu custo ali para repassar, obviamente, no meu preço de venda final do meu cliente. Então, tem que ter isso sim. Eu queria dar um reforço para usar essa questão das perdas. Olha só, hein, gente, por que a gente acha extremamente importante a medida ser exata quando você montar a estrutura? Pelo seguinte motivo. Quando a gente tenta, não, bota um pouco mais, o teu custo do produto pode aumentar. Então é muito melhor que tu saiba exatamente a realidade de quanto vai
que é o custo real, e a margem que tu supõe, tu usa isso na tua lucratividade, quando tu for precificar. Ah, se o teu preço ficou muito bom e a concorrência vende bem mais caro, usa essa margem estratégica para ganhar dinheiro, mas tendo a certeza da estrutura do teu produto, da composição dele e do custo real dele. Eu acho isso fundamental, tá? Isso ajuda a gente a ser mais competitivo. Senão a Não, gente coloca perfeito. margens a mais, isso se perde na competitividade. Foi o exemplo perfeito, cara. Eu acho que o custo a gente tem que ter, saber a realidade da nossa empresa. E aí a gente calcula o nosso preço de venda em cima disso. Aí, se o meu preço de venda ele ficou fora, não está competitivo, eu vou ter que abrir mão da minha margem. Mas olha que legal onde é que entra a ficha técnica. Mas eu sei os custos de materiais. Então, assim, se eu não quero abrir mão da minha margem, eu tenho que saber trabalhar olhando para a ficha técnica e buscar reduções de custos. Tão simples quanto isso. Então, assim, é duas pontes, né? É duas pontas. Ou eu abro mão da minha margem para ficar mais competitivo no mercado, ou eu olho para a ficha técnica e tento buscar fornecedores mais baratos, materiais mais baratos, processo diferente. Então, olha o balanço como é legal, né? Mas é essa clareza que é importante, porque daí eu sei aonde eu posso atuar para melhorar a lucratividade do meu negócio. Perfeito. E por último, não menos importante, né, o tempo de produção e as etapas do processo. Olha só, gente, a ficha técnica é sempre comentada quando vocês pesquisarem, praticamente quase somente só com os produtos, com as quantidades exatas. Isso é o produto que compõe. Agora eu quero que vocês imaginem uma receita de um bolo, né, por exemplo, que tem os ingredientes. Então, os ingredientes da receita do bolo é a estrutura do nosso produto, as quantidades exatamente, beleza? Agora, olha que interessante, o modo de preparo é o tempo de produção. Então, assim, ó, primeiro separar os ingredientes. Segunda etapa, junte o líquido com o açúcar e bata no liquidificador. Segunda etapa. Agora, junte a farinha e o fermento, que a última etapa é o fermento, né? Se eu não me engano. Mas o que, que acontece? Cada etapa disso é o tempo de processo, quer dizer, é o processo para fazer o bolo. Agora, os tempos para fazer isso, né? Agora vamos acrescentar, seria o seguinte: quanto tempo a pessoa leva para separar os ingredientes? Quanto tempo de cozimento? Quanto tempo leva para fazer assar? Quanto tempo leva para cada coisa? Por que esse tempo ele é importante? Esses tempos eles são importantes porque terão pessoas do setor envolvida, as pessoas que estão lá fazendo o bolo, né? E elas têm um custo para a nossa empresa, que é o salário e os encargos dela. Quando a gente tem essas informações, né, que a gente está indo um pouquinho mais longe disso, né, se uma pessoa leva 1 hora para fazer um bolo, né, e eu tenho lá um custo médio de produção dessa pessoa de R$ 25, quer dizer que se eu fizer só um bolo, eu vou ter um custo de R$ 25 de produção. Tá? É só um exemplo, né, gente? O valor ficou caro. Então, imaginando que a pessoa faça 10 bolos, os R$ 25 serão diluídos. Mas é essa a ideia, entenderam? Para fazer um bolo, quanto tempo essa pessoa leva? Então, é quanto para uma receita, quais ingredientes que vai e quanto tempo leva para fazer ela, para executar ela. Mas acho que um ponto legal, né, Marcelo, de comentar para o pessoal é assim, gente, etapa. Né? A gente acaba falando aqui de várias coisas como não, é o mundo ideal e é o correto a ser feito. Mas comecem por etapas. Montem a ficha, beleza. Depois pensem nas perdas. Depois pensem no tempo de produção e etapa de processo, né? Aqui tu já está evoluindo, já muito no teu negócio. A gente pega muitos casos que nem ficha técnica tem. Então a gente está falando que realmente está fazendo precificação no chute, né? Então, já fazendo a ficha técnica, já vai dar para ter uma boa visão, já vai perceber que já está errando em alguns pontos, e que bom que a gente está vendo que está errando em alguns pontos, porque do jeito já corrige, e aí depois vai avançando em outras etapas, né? Como a gente está falando aqui. Perfeito, perfeito. Então é tipo realmente é os ingredientes. A perda pode ficar para um segundo momento com um cálculo aproximado e exatamente o tempo de produção também. Então pode ser feito em etapas, acho que até é importante que seja feito em etapas, como o Samuel sugeriu.